candidato Rodolfo Silva, candidato a prefeito pelo Partido Novo aqui em Gravatar. Seguindo a mesma metodologia utilizada anteriormente, o candidato terá 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial, falando acerca da sua história de vida, das suas propostas iniciais. É um tempo livre para que o candidato possa falar acerca dos pontos que ele entenda relevantes e início de conversa. Em seguida, teremos 60 minutos para perguntas e respostas. O candidato terá 5 minutos para cada resposta que ele for dar. Serão, portanto, 10 perguntas, considerando aí o tempo de pergunta e resposta, totalizando 60 minutos. E, ao final, o candidato terá mais 10 minutos para suas considerações finais. Então, com muita satisfação, convido o candidato pelo Partido Novo, Rodolfo Silva, para que possa ocupar seu assento na tribuna. Obrigado. O microfone será esse aqui? Isso. Candidato, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, por acreditar e fazer essa deferência ao AB Gravatar. Concedo a Vossa Senhoria 10 minutos para que possa fazer sua apresentação inicial e tratar do tema que achar mais relevante. Boa tarde a todos. Boa tarde, som. Boa tarde a todos que estão presentes, vocês que estão acompanhando também pelo Instagram. Com grata satisfação a gente debater temas da nossa cidade, assuntos relevantes para a gente crescer como sociedade, né? Eu costumo sempre dizer que o princípio da dialética é a tese se confrontando com a antitese, daí sair a síntese. E a gente precisa levar sempre o debate, sempre clarear a mente da população, para que a gente venha ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Sou Rodolfo Silva, tenho 4 filhas, sou casado, sou policial militar, sou sargento da Polícia Militar, trabalho aqui em Gravatar desde 2018, mas moro aqui desde 2015, e é um cidadão comum que, vendo as mazelas da sociedade, que toda a sociedade tem, mas por trabalhar aqui em Gravatar, vendo algumas coisas no tocante do dia a dia, da minha profissão, surge aquele sentimento de indignação. E aí, só ficar indignado e na presença do WhatsApp fazer alguns comentários, às vezes não surte muito efeito. E aí a gente sai dessa indignação e parte para a ação, e a gente consegue criar um grupo aqui na cidade que não está conformado com a política posta, não somente nesse período, mas uma política que vem se arrastando há décadas, nessa dualidade para ver quem é melhor. Na realidade, benefício para a sociedade nenhum a gente consegue trazer, né? Nesse fogo cruzado entre grupos políticos, a gente tem visto a sociedade sem os direitos básicos de uma qualidade na educação, de uma qualidade na saúde, de uma qualidade... Rodolfo, de uma forma bem genérica, todo mundo fala isso, mas aí a gente vai trazer dados, né? E dados são irrefutáveis. A gente vai trazer dados, vai trazer informação para que a população de Gravatar veja de fato o que é que está acontecendo, não somente nesse período agora, mas num período há praticamente de 2 décadas que Gravatar saiu de uma cidade pobre, que era em arrecadação, hoje é uma cidade riquíssima, mas que essa riqueza não está sendo distribuída para a população através de serviço prestado. A gente tem visto essa riqueza para manter o poder político. Então, a exemplo disso, a gente vê um grupo insatisfeito, que eu faço parte. Começamos esse grupo lá em 2020, e esse grupo tem crescido a cada dia, pessoas tendo adesão ao nosso grupo, porque nós não temos uma linguagem de político, porque nós não somos políticos. Pelo contrário, a gente vai na contramão e onde o político está indo, a gente procura ir de uma forma diferente, porque a gente quer falar a linguagem da população, a gente quer falar a necessidade que a população está tendo no dia a dia.
E a gente vê bem latente na nossa cidade, uma cidade que era sempre foi conhecida como uma cidade pacata, uma cidade tranquila, e hoje Gravatá se tornou uma cidade violenta, uma cidade onde tem muitos homicídios, não por conta do mau serviço prestado pela Polícia Militar. E como eu disse, eu vou trazer dados, vou trazer informações, e aqui eu já posso trazer para vocês algumas informações inerentes a essa questão da violência. Vê bem. Não saiu aqui. Cadê? Vamos lá. Calma, que são muitas informações que a gente precisa trazer para a população. Veja bem, quando eu digo que Gravatá se tornou uma cidade violenta, não sou eu que digo isso, mas são os dados da Secretaria de Segurança Pública. Ah, Rodolfo, então isso é uma questão de governo de Estado. Não é só uma questão de governo de Estado, não é só uma questão de polícia militar ou polícia civil. Eu vou trazer dados aqui com relação ao homicídio e vou trazer a minha prática policial de atuar na rua no enfrentamento à violência. Se a gente for comparar Gravatá com Bezerros, Gravatá com Vitória de Santo Antão e Gravatá com outros municípios que sempre teve o histórico de ser mais violento, a exemplo, Gravatá hoje, até o mês de junho, até o mês de agosto, teve 30 homicídios. Rodolfo, isso não é questão de polícia militar? Não. Eu vou dizer por que não. Gravatá está sendo reconhecida na região aqui como uma cidade que é fácil de cometer delitos. Por que é uma cidade fácil de cometer delitos? Porque não existe um sistema de monitoramento de câmara. É bem distinto o sistema de monitoramento de câmara específico para pegar uma placa de um veículo, feição, expressão facial do indivíduo. Às vezes aquelas imagens que a Polícia Civil consegue captar são imagens inapropriadas, às vezes não consegue de fato chegar a uma placa que foi passada naquela rua, uma residência, um comércio, e o Dr. Sérgio ele diz que mais de 99% das imagens colhidas, Dr. Sérgio é o meu vice, que está candidato também no nosso grupo, um grupo de pura chapa. A gente bateu aqui o Partido Novo. Dr. Sérgio é delegado aqui da cidade de Gravatá, e Dr. Sérgio ele trouxe um recorte bem interessante, que a maioria das investigações, quase 99%, as imagens colhidas nas ruas são de terceiros, são de particulares, ou comércio ou residência. Porque Gravatá não tem um sistema de monitoramento de via pública. Mas a gente vê que é muito fácil dizer que é questão do governo do Estado, quando, na verdade, a atribuição do município no enfrentamento à violência não existe. Então, aqui, Gravatá tem mais homicídio hoje do que Bezerros. Bezerros, 20 homicídios. Tem mais homicídio, tá aqui, tudo no portal que pode ser verificado por qualquer cidadão. Tem mais homicídio do que Vitória de Santo Antão, que sempre teve o histórico de mais homicídio do que Gravatá, 27. E aí, quando a gente faz um recorte, a quantidade de homicídio por quantidade de habitantes, Gravatá hoje tem 34,9 homicídio a cada 100 mil habitantes. Para vocês terem ideia, São Paulo, esse índice é de 5,95. Então, não chega a 6%. Claro que é proporcional à população, mas se a gente levar bem pertinho aqui, Recife, então, para gerenciar a parte da segurança do município. A Guarda Municipal ela podia estar ajudando nesse enfrentamento à violência. E uma das nossas propostas aqui em Gravatá é trazer o sistema de monitoramento de câmaras com reconhecimento facial que identifique algum indivíduo que tenha mandado de prisão e o veículo que adentrar na cidade, que tenha sistema de roubo e furto, já identificar a Guarda Municipal aciona a Polícia Militar e esse carro vai ser perseguido, ele não vai ter vida fácil aqui dentro. Então, as pessoas, uma vez prendi um indivíduo roubando aqui, perguntei ele, por que vieste roubar aqui? Eu sabia que ele já tinha dito antes que era de São Joaquim do Monte, ele disse, a gente sabe que Gravatá não tem sistema de monitoramento de câmera. Cara, isso aí tem sido rodado no meio da bandidagem, porque Gravatá não tem nenhum impeditivo para se cometer homicídio. Então, dá para acreditar numa gestão onde recolhe 308 milhões e não investe
um sistema de segurança para a nossa cidade? Eu não acredito. Então, o nosso grupo surgiu dessa indignação e partimos para a ação. Como é que a gente pode mudar a realidade da nossa sociedade? Esperar do poder político? Não, eles não estão com o poder na mão. E por que não fizeram a mudança? Porque eles querem se perpetuar no poder. A exemplo, eu vou trazer sempre exemplo. A exemplo, existem 2 grupos que se revezam no poder há várias décadas. O grupo atual, o vice dele, que é Darita, está apoiando Joaquim. E o vice que foi de Joaquim está apoiando o atual gestor, Joselito Gomes. Gente, não dá para acreditar num grupo que se revezam, se remontam. É uma metamorfose para sempre trazer essa ideia que a população tem uma nova oportunidade, quando na verdade são mais dos mesmos. Então, o nosso discurso ele é contundente e a gente vê a cidade abandonada há várias décadas e a gente precisa nos colocar como uma alternativa viável, uma alternativa de pessoas que a gente vai assumir a prefeitura com pessoas técnicas e capacitadas, porque a gente vê, infelizmente, pessoas que exercem função ali meramente por indicação política. Então, vou provar isso, tenho aqui relatos, a gente tem informação que nepotismo já foi identificado, o Ministério Público pediu para afastar. Então, essa gestão e outras fazem ou o mesmo tipo de política e sempre a população fica sem as necessidades básicas, que é um colégio de qualidade para os nossos filhos, uma educação de qualidade, passar por prever o futuro e planejar o futuro. Então, o nosso discurso é em cima de realidade e dados. Não é um discurso meramente político. Talvez as pessoas até percebam uma forma meio de uma revolta, mas eu sou um porta-voz de um cidadão que é uma voz ativa na política hoje, de tanto escutar as pessoas nas ruas. Não, deixa aqui. Não. Candidato, perfeito. Nós vamos dar prosseguimento ao segundo bloco, que é a realização de perguntas mediante sorteio. Candidato, a primeira pergunta diz respeito, em específico, à advocacia. A valorização dos advogados que atuam no serviço público é uma questão importante, visto que esses profissionais são fundamentais na orientação jurídica de políticas públicas e na defesa dos interesses do município. Sabendo disso, quais são suas propostas para garantir melhores condições de trabalho e reconhecimento para os advogados que atuam na esfera municipal? Você considera realizar concurso para esses cargos? Sim, teve um concurso que foi feito de carreira de última hora, né, na gestão, e essa gestão, sem um amparo técnico, suspendeu esse concurso. Pois bem, com relação a essa questão de a facilidade na questão da prática da advocacia, a gente pode trazer algumas questões que vai facilitar a vida do advogado. A exemplo, a gente, do Partido Novo, a gente prega a questão da liberdade econômica. E em 2019, o governo Bolsonaro, ele assinou um projeto de lei, uma lei, não foi um projeto de lei, uma lei que trata algumas atividades de baixo risco que não tem necessidade de alvará de funcionamento. E aí, o município de Gravatá fez uma ilegalidade na regulamentação, trazer essa regulamentação para o município, trouxe uma ilegalidade e diz que atividade de baixo risco é toda atividade que não pode exceder a área que vai ocupar o espaço acima de 50 metros. Então, a área não tem nada a ver com atividade de baixo risco. E o advogado poderia ser enquadrado, sim, dentro dessa atividade de baixo risco, para ter o seu escritório de advocacia livre de alguns impostos. Então, essa atividade, essa lei precisa ser revista na Câmara Municipal de Gravatá. Então, foi de uma forma ilegal, foi de uma forma até despretensiosa, empurrado de última hora, eu acredito, e isso tem prejudicado a atividade dos advogados, que tem que ter alvará de funcionamento. Se for interpretado que a atividade de vocês, para o exercício da profissão de vocês,
é uma atividade de baixo risco, vocês podem ficar isento da atividade do alvará de funcionamento. E a gente precisa que a população tenha mais acesso, não somente à atividade que vocês exercem, mas também trazer uma parceria público-privada a respeito de câmaras, até escrevi aqui, câmaras de mediação e arbitragem. Então a gente precisa trazer essa atividade para aqui, em Gravatá, essa parceria público-privada, porque a atividade de vocês é crucial para uma situação de uma sociedade que traz uma demanda muito grande para o sistema judiciário público. Então, uma câmara de arbitragem sairia com a habilidade de escutar as pessoas, na maioria das vezes, conseguem resolver o problema jurídico, mas às vezes a relação interpessoal continua existindo, e essa câmara de arbitragem, essa parceria público-privada, vocês têm maestria nisso, em adentrar não somente na questão jurídica, mas também na relação interpessoal de sanar aquele problema, sanar aquele conflito. Então a gente precisa sim trabalhar junto com a relação público-privada para trazer benefícios e rever essa lei de liberdade econômica que tem atrapalhado muito a atividade de vocês, principalmente os iniciantes na atividade de advocacia. Perfeito, candidato. Dentro das perguntas aqui tinha até uma relação da lei de liberdade econômica. Se eu sorteá-la, eu vou... Já passa. Já passa. Ou eu respondo mais um pouquinho, tem mais coisa para falar. O tema seguinte, candidato, é saúde. A saúde pública em Gravatá é uma das principais preocupações da população, especialmente no que se refere à qualidade dos atendimentos e à infraestrutura das unidades de saúde, como postos, hospital e atendimento especializado. Em muitas áreas, moradores enfrentam dificuldades, alegando falta de médico, demora para a realização de exames e escassez de medicamento. Quais são suas propostas para melhorar o sistema de saúde no município? É de uma voz só das pessoas que precisam do atendimento à saúde e entender que o atendimento da unidade de pronto atendimento aqui, a UPA, não tem funcionado com qualidade. A gente percebe também que a prestação de serviço para as pessoas que pegam medicação regulamentar tem faltado, né? A gente sabe que tem faltado medicação para quem é diabético, para quem é hipertenso, e outras coisas tidas como básica, gases, já tem relato de pessoas que teve a volta para sua casa sem ter essa medicação tirada do posto de saúde. Pois bem, a gente tem como um critério que a gente quer implantar na cidade de Gravatá a questão do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico ele vai trazer uma facilidade muito grande, doutor, para as pessoas que precisam de atendimento médico. A exemplo, se hoje algum de vocês, alguns dos senhores foram na UPA e se porventura outra vez já tinha dado entrada lá, um exemplo, há 6 meses, há 1 ano, não existe nada de prontuário sabendo qual foi o possível entrada de vocês há 6 meses atrás, não tem nenhum registro, né? E, infelizmente, isso a gente precisa mostrar à população que precisa trazer tecnologia, a tecnologia está aí. E fazendo esse prontuário eletrônico, vai evitar com que as pessoas também vá para a fila do posto de saúde para marcar uma consulta médica de 3 horas da manhã, porque a gente pode, além do prontuário eletrônico, colocar um aplicativo onde as pessoas tenham a facilidade de marcar pelo celular aquela consulta que ela está pretendendo. Então, isso é um compromisso que a gente precisa afirmar com a população, porque a gente tem ouvido a demanda da população que não aguenta mais. Tem casos que pessoas vão para a fila para vender a vaga. Então, o mais esperto acaba se prevalecendo em cima da necessidade da população. Então, a gente pode evitar isso? Pode, através desse prontuário eletrônico. Até o teleatendimento é uma outra alternativa com esse prontuário eletrônico, através desse aplicativo que o município pode gerar, certo? Não é absurdo. Absurdo é a gente acreditar que uma sociedade que não investe em educação ainda gasta quase 10 milhões no São João, mesmo alegando que vai trazer recurso para a cidade, mas enquanto as prioridades básicas não estão sendo resolvidas, isso sim é absurdo. Então o teleatendimento é uma ferramenta viável hoje. Todas as operadoras de cartões, todas as operadoras de plano de saúde já trabalham com teleatendimento. Às vezes a pessoa está com uma
simples dor, ou comer uma coisa que fez mal, mas aí tem um teleatendimento, o médico vai fazer essa triagem, vai ver se é necessário a ida a um hospital. Então, esse teleatendimento poderia também trazer esse benefício para a população de Gravatar e trazer outros recursos, como uma maternidade, as pessoas trazer à luz os seus filhos aqui na nossa cidade, saber com quem vai ter essa criança, ter obstetra. E hoje a gente tem relatos, eu não gosto nem de estar repetindo, porque parece aquele discurso político que todo mundo já está falando, né? Mas é que a população sabe, mas a gente precisa ressaltar essa necessidade. Então, a educação, a saúde de Gravatar, ela precisa ter um olhar diferenciado. Diferentemente de outros segmentos, a saúde, ela é difícil de até você investigar se está implantando os recursos necessários, quantos atendimentos tem por mês. Não existe transparência voltada para a questão da saúde de Gravatar. Isso é um impeditivo para o cidadão fiscalizar também o recurso que é do seu imposto, é o cidadão, a cidadã que quer saber se está sendo empregado devidamente. Então a gente precisa fazer essa mudança urgentemente, e essa mudança tem que ser com pessoas técnicas, não é pessoas que vêm para uma gestão que já são proibidos de ser ordenadores de despesa, e a gente sabe que passou por aqui pelo município, que foi considerado de ficha suja, não pode se candidatar. Então as pessoas vêm administrar algumas pastas no nosso município, e a gente sabe qual é o resultado disso. Então, não dá para acreditar nessa forma de fazer política. A gente acredita que a mudança da sociedade vem com a inserção do cidadão de bem, o cidadão que anda na verdade, o trabalhador, aquele que gera renda para o município, entrando para o viés político, porque acreditava no passado, doutor, que política não é lugar para pessoas decentes. Os indecentes estão ordenando e estão regendo as leis por nós. Então, a gente precisa ocupar esse espaço que outrora foi ocupado indevidamente por essas pessoas. Perfeito, candidato. Vou sortear aqui outro tema. Fique à vontade para tomar uma aguinha, dar uma respirada. Eu falo muito e bebo muita água também. Candidato, a próxima pergunta é relativa ao esporte. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social, saúde e desenvolvimento social. Em Gravatar, embora existam alguns espaços dedicados à prática esportiva, muitos deles carecem de infraestrutura adequada e de apoio a atletas locais. Quais são seus planos para incentivar a prática esportiva no município, tanto no âmbito das escolas quanto em demais áreas públicas? A gente traz no nosso plano de governo a necessidade de trazer Gravatar um núcleo, um centro de formação de atleta profissional. Gravatar ela é conhecida em Pernambuco, mas a gente não vê exportando tantos atletas. Sai atletas daqui, mas é mais por esforço próprio, por dedicação própria, do que incentivo do poder público municipal. A gente vê isso, alguns centros de esportes hoje em decadência, ou abandonado por falta de incentivo. Acredito piamente que o esporte ele é um fator de proteção para que jovens não se envolvam com violência. Então, uma comunidade, quando ela tem um índice de violência alto, índice de tráfico de drogas, índice de homicídio grande, existem fatores de proteção e existem fatores de vulnerabilidade. Os fatores de vulnerabilidade é a ausência do poder municipal com essas ferramentas, como a prática esportiva. Então, um bairro, quando ele é tido como violento, porque lá tem muito chamado de pessoas presas por tráfico de drogas, por delitos. Então, esse bairro precisa ser identificado, precisa fazer esse mapeamento e, dentro daquela comunidade, criar esses núcleos. O núcleo com campo de futebol, com local voltado para a prática de jiu-jitsu, karatê, e essas pessoas, esses jovens, ser inseridos dentro dessa prática esportiva para ter uma ocupação e estar longe do público que o usuário de drogas acaba se envolvendo, que é da marginalidade. Então, a gente precisa fomentar a prática esportiva como fator de prevenção, fator de proteção para que esses jovens não entrem para o mundo do delito, e não somente a prática esportiva, a prática de música também, a musicalidade. Dentro das escolas a gente tem as bandas de artes marciais, as bandas marciais, não é isso? Então, não somente o esporte, mas também a música
serve como fator de proteção para que esses jovens tenham uma perspectiva de futuro e viva voltada para uma possível profissão, que o esporte traz essa alternativa, a pessoa se profissionalizar e viver bem aquela atividade esportiva e trazer o sustento, inclusive, da sua família através da prática esportiva, uma prática esportiva, como é que se pode dizer, profissionalizante. E aí a gente poderia estar exportando para fora do Brasil, Olimpíada representante da nossa terra. E a gente precisa trazer esses núcleos para que sirva como fator de proteção. Perfeito, candidato. Vamos seguindo aqui. Candidato, a próxima pergunta é relacionada a problemas hídricos. Gravatar tem enfrentado problemas relacionados ao abastecimento hídrico, com falta ou demora no fornecimento da água encanada. Em consulta no site da Compesa, o calendário oficial mostra a expectativa de fornecimento entre 7 e 10 dias, a depender do bairro. Contudo, é comum que o calendário não seja observado. Qual a sua proposta para solucionar ou minimizar o problema de abastecimento de água no município? Doutor, a gente precisa desmistificar algumas coisas, porque, infelizmente, as pessoas acham que só quem é responsável pelo fornecimento de água é a Compesa, né? E o novo marco regulatório do saneamento básico, que foi aprovado no governo de Jair Bolsonaro, diz que o município pode terceirizar esse setor. Hoje, Gravatar tem só o monopólio da Compesa e a gente pode abrir a prospecção de água do subsolo para fornecer essa população de parceria público-privada. A exemplo, a gente vê que o distrito de Avencas, Avencas, não é Rocinha não, o distrito de Avencas tem o fornecimento de água, mas é um fornecimento de água de uma baixa qualidade. E lá a água é extremamente salobra. E não existe uma máquina de dessalinização. Então, a gente poderia abrir esse mercado, principalmente nos distritos, para que empresas explorem e forneçam esse serviço com qualidade e não ficar dependente única e exclusivamente da Compesa. Porque, como eu falei no início, o marco regulamentatório do saneamento básico traz essa perspectiva para o município. Então, a gente vai para um lado, a água salgada. A gente vai para Uruçumirim tem uma dificuldade de melhorar a qualidade da água, que é água de barreiro, é água, às vezes, de um minador, mas às vezes chega uma água turva. E eu tenho até um relato de uma senhora, que no final de semana a gente estava lá, que ela diz que a água que eu recebo na minha torneira é a água que o cachorro toma banho no açude, é a água que dá um banho no cavalo. Então não existe um tratamento específico e o município pode trazer sim a abertura desse mercado para que empresas privadas venham explorar e a gente sair da dependência do monopólio da Compesa. E isso é possível através desse novo marco que a gente vai trazer para o saneamento, e a gente precisa trazer essa qualidade de vida. E a gente, como acredita que a liberdade econômica, o livre mercado, a livre iniciativa de várias empresas concorrendo, as pessoas vão ter a alternativa de escolher aquela que está melhor fornecendo o serviço e não ficar presa a uma única empresa que presta mal o serviço, um serviço de péssima qualidade e um serviço caro. Então a gente precisa desconstruir e mostrar para a população que eles não fazem porque eles não querem. A ferramenta está na mão dele, é só fazer a parceria público-privada. E por que eles não fazem? É porque eles querem manter vocês dependentes, não é essa política de prometer, dizer que vai melhorar, dizer que vai abrir água 2 vezes na semana. Então, a gente veio para quebrar justamente isso e mostrar à população de Gravatar que existe forma da gente fazer isso, de você ter água na sua torneira todos os dias, água de qualidade, e você escolher, assim como se escolhe hoje a prestadora de internet. Eu quero a empresa A, eu quero a empresa B. A gente precisa trazer essa alternativa aqui para Gravatar, para quem também traz o fornecimento de água para as pessoas. E aí a gente quebrar esse monopólio, que é um monopólio que sacrifica a população, e geralmente é a população que mais carente se encontra na sociedade, que não tem direito, às vezes, de comprar um carro-pipa. Então a gente precisa construir essa nova visão e mostrar para as pessoas que é viável, e o município não faz porque não quer.
Perfeito, candidato. Vamos dar seguimento aqui. A próxima pergunta, candidato, também é relacionada à advocacia. A advocacia desempenha um papel essencial na garantia do acesso à justiça e no fortalecimento das instituições democráticas. Em Gravatá, a advocacia local tem enfrentado desafios, como a necessidade de maior valorização dos profissionais de direito, a sobrecarga judiciário. Com efeito, quais medidas na órbita da Prefeitura você pensa em adotar para fortalecer a advocacia? Você considera viável a criação de convênios entre a Prefeitura e a OAB para demandas como a priorização do advogado no atendimento perante departamentos e dispensa de autenticação de documentos? É interessante isso. A gente precisa trazer à profissão de vocês algumas especificidades e que hoje tem um entravamento, né, burocrático por conta de um sentimento que gera na cabeça de todos, que é o seguinte: por conta de algumas falhas, acabam criando regras que penalizam a todos, né? Se existe impeditivos hoje, é porque em outrora descobriram que existia alguma forma de burlar e coloca todo mundo dentro dessa dificuldade. O que a gente precisa trazer para o advogado e também outras profissões que lidam diretamente com a prefeitura? Trazer um sistema de integração eletrônico para que o profissional da advocacia, o profissional da engenharia, da arquitetura, ele tenha acesso através de um código ou de um protocolo eletrônico, porque toda vez tem que ir na prefeitura, tem que prestar continência para o secretário tal, e isso colocar dentro do regramento administrativo prazos. Assim como os senhores na área da advocacia, existem prazos. Então, por que não no regramento administrativo do município não colocar prazos e esses prazos serem acompanhados através de um código eletrônico, né, que vocês vão receber? E precisa colocar esse processo de administração pública municipal de trazer essa questão da digitalização. Você vai facilitar a vida desses profissionais, no caso a advocacia, e vai trazer mais celeridade na resposta que vocês têm que dar, os senhores têm que dar para os clientes dos senhores. Então, é possível fazer isso. Hoje a Polícia Militar já trabalha, o governo do estado já trabalha com o sistema do SEI, né? Traz uma praticidade, a pessoa recebe o protocolo dela, ela acompanha, vê o prazo que a pessoa que tem o despacho, ela tem um prazo para dar aquele despacho, e isso dá celeridade ao serviço público. A gente precisa trazer esse sistema eletrônico para aqui, para o município de Gravatá, porque a gente já não aguenta mais, porque hoje tempo é dinheiro, e hoje eu tenho certeza que os senhores têm uma dificuldade muito grande em otimizar tempo, e às vezes para pegar um nada consta, às vezes para pegar uma certidão, e isso poderia conseguir eletronicamente, trazendo essa alternativa dessa digitalização do serviço público municipal, através, inclusive, de regramento administrativo, para que institua também prazos para o município. Obrigado, candidato. Eu irei conduzir as próximas 5 perguntas. Vamos sortear aqui o próximo tema. O Polo Moveleiro de Gravatá é uma importante área de desenvolvimento econômico local, reunindo várias empresas que atuam no setor de móveis e decoração, gerando empregos e movimentando a economia da cidade. No entanto, empresários locais têm relatado a necessidade de melhorias na infraestrutura da região, além de maior apoio para a divulgação e atração de novos clientes e investidores. Quais são suas propostas para promover o crescimento e fortalecimento do polo moveleiro? Eu vim morar aqui em 2015 e quando eu morava em Recife, se tinha uma ideia que Gravatá também é rica em imóveis, né, lá em Recife chamava Madeira de Gravatá, né? Porque sabia que era o polo moveleiro, que eu acho que é o Angelim. As madeiras, a grande maioria é feita de Angelim. E aí, quando eu chego aqui, eu vejo que as pessoas que são empreendedoras, são empresários nesse segmento, são verdadeiros guerreiros.
né, que não tem incentivo do poder público municipal nenhum. E o polo moveleiro, não somente o polo moveleiro, mas como esse segmento de produção de imóveis aqui em Gravatá, precisa também ter alguns incentivos e alguns olhares diferenciados. E a gente, propriamente dito, o polo moveleiro poderia ter uma discussão com a sociedade, principalmente com os comerciantes que ali estão, para trazer aquele ali mais atrativo. Feito aquela rua que tem lá em Porto de Galinha, antigamente tinha acesso a carro, eles interditaram, hoje só acesso a pedestre e acessibilidade para cadeirante, pensaram em todos os aspectos. E hoje os comerciantes que estão ali estão muito mais satisfeitos do que no período que havia tráfego de veículos ali. Então, pode ser discutido isso, trazer ali como se fosse um grande calçadão e trazer ali mais viabilidade para as pessoas acessarem aquelas lojas, né? Trazendo um aquecimento para o comércio local. Então isso precisa ser discutido, isso precisa, as pessoas que têm os seus comércios lá precisam ser ouvidos, e a gente acredita que pode sim fazer algo para incrementar e trazer também atrativos para essas pessoas que empreendem, que têm sua loja. E um dos atrativos que a gente traz no nosso plano de governo é o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento a gente acredita que vai dar um desafogo maior para quem produz, para quem gera renda para o município, para quem é empreendedor, um alvará de funcionamento com validade de 5 anos. É possível fazer. Hoje a gente sabe que o empreendedor, ele tem dificuldade, paga taxa de localização de placa, paga taxa disso, alvará de funcionamento, abertura disso, é muita taxa, é muito licenciamento que tem que pagar por ano, e também vemos, por outro lado, o excesso de burocracia. Infelizmente, o excesso de burocracia acaba levando as pessoas ao descaminho, que é a questão da corrupção, né? Prega a dificuldade para, às vezes, colher a facilidade. Então, se você tira a burocracia, diminui a lista de espera das pessoas que querem um alvará de funcionamento, isso vai trazer celeridade em abertura de novos empreendimentos, vai trazer tranquilidade para essas pessoas, para ter facilidade de ir na prefeitura buscar o seu alvará. Às vezes não precisa de despachante para trazer uma informação simples, acaba terceirizando e acaba tornando mais caro. E isso a gente sabe que pode trazer ali para o polo moveleiro essa metodologia, discutindo com eles e trazer tirar o município do pescoço, né? A gente sabe que o ISS no município ele varia entre 2% e 5%, e grande parte da arrecadação do município vem através do ISS, e Gravatá ela cobra praticamente o teto máximo. A gente poderia pegar algumas profissões, algumas especialidades de mercado e colocar um teto mais acessível para que a pessoa recolha mais dinheiro para investir num novo funcionário. Isso vai estar gerando renda para a cidade, contratando mais um, e a gente precisa trazer essa alternativa para a população de Gravatá, com diminuição de impostos, diminuição de burocracia, e sempre levando o diálogo entre aqueles envolvidos naquele setor, para que tenha sempre a satisfação, não de uma forma unilateral. Não, eu vou fechar, acabou, só vai ser assim. Não escutei a população que tem um comércio ali, mas a gente levar esse diálogo para que aquele polo seja uma referência para Pernambuco e seja o cartão postal, um dos cartões postais de Gravatá. Perfeito, vou seguir para a próxima pergunta. O tema é economia. Pela Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Posso pular essa? O candidato já falou do tema. A pergunta que tinha comentado. Se tiver tudo bem, candidato. Pode pular. O próximo tema é o aterro sanitário. Vixe, que problema. A era dos lixões trouxe grandes mazelas para a sociedade, o que vem sendo extirpado no decorrer dos últimos anos, com a implementação dos aterros sanitários. Considerando que o aterro sanitário de Gravatá tem enfrentado problemas estruturais e de falta de espaço para expansão, o que compromete a destinação correta dos resíduos sólidos e impacta diretamente o meio ambiente, quais são suas propostas para solucionar essa questão, assegurando a sustentabilidade do município?
Isso que é um problema hoje pode ser uma solução e trazer renda para o município. Eu quero voltar um pouquinho aqui a 2021, de 21 para 22, quando foi feita uma licitação para a empresa que ia ser responsável por recolher o lixo da cidade. E dentro desse processo de licitação, o Ministério Público viu irregularidade e fez até uma recomendação ao prefeito Joselito Gomes. E essa recomendação disse que houvesse outra licitação por ter pulado alguns critérios que não ficou tão claro. E foi ignorado esse critério. E aí começou o problema surgir desse lixão, para você ver que uma coisa tem relacionamento com a outra. A empresa que presta o serviço aqui em Gravatá não é uma empresa especializada em recolher alguns resíduos específicos. De uma forma generalista. Ela pega tudo que está dentro do saco, não há uma seleção de materiais e joga naquele local que é tido como o aterro sanitário, que já virou um lixão. E isso a gente sabe que um aterro sanitário ela pode ter um galpão em anexo e ter uma cooperativa para pessoas ali fazer a seleção de materiais, material plástico, material de papel, material orgânico, material metálico, e aquela cooperativa trazer, além de trazer emprego para as pessoas que estão trabalhando ali, trazer renda para esse povo através da venda desse produto e não impactar o meio ambiente de forma negativa como está acontecendo. E a gente sabe que Gravatá também tem uma questão da agricultura familiar muito robustecida, e a questão do material orgânico pode ser trabalhado em forma de adubo e servir para essa própria economia dessa prática, né, da agricultura. O churume pode ser usado também como forma de fertilizante, e se sabe bem disso, que aquele material tratado, não podendo ir também pelo lençol freático, contaminar mananciais. Então, tudo isso a gente pode colocar em prática aqui em Gravatá de uma forma com responsabilidade. E, em paralelo, trabalhar nas escolas. Como trabalhar nas escolas, doutor? Através da consciência ambiental, levando isso para as famílias. As famílias já começar a fazer o tratamento seletivo dos plásticos, o tratamento do metal, do vidro. Eu não sei se vocês lembram, uma campanha que o Hospital do Câncer recolhia muito dinheiro com recolhimento de garrafa de vidro. Então, aqui na cidade poderia fazer isso, as pessoas estariam gerando renda para o município, mas aqui faz de forma desorganizada, gasta muito com a empresa que presta um serviço péssimo, que trata todo o lixo de uma forma generalista, joga tudo no meio ambiente, e aí traz outros problemas, questão de saúde pública, as pessoas que estão morando perto do lixão, problema no tráfego aéreo, que aqui é rota dos aviões que pousam em Caruaru, avião e helicóptero, o helicóptero da PRF sempre está fazendo esse percurso, e outros. Então, o que é que isso vai acarretar? A quantidade de animais que comem coisas putrefatas, tipo urubu. Então, pode acontecer um acidente aéreo? Pode sim, porque aqui as pessoas pensam que o céu qualquer rota pode caminhar. Não, existe uma carta que ele pode trafegar, e se você observar, sempre passa um avião nessas mediações da área, que é em cima da BR-232, e pode acontecer um acidente com a superpopulação desses animais, porque não tem um trato desse lixo e, consequentemente, está trazendo problemas ambientais. Então, a gente pode trazer empresas capacitadas para fazer a seleção disso aí e, em vez de gerar problema, gerar renda para o nosso município. Obrigado pela resposta. Vou sortear aqui o próximo tema. O próximo tema é tributação. Os valores do IPTU de Gravatá, ano após ano, têm sido objeto de reclamações por parte dos contribuintes, que questiona a metodologia do aumento, que muitas vezes ultrapassa os índices de atualização monetária, sem explicação clara do motivo. Caso eleito, pretende realizar algum recadastramento dos imóveis, modificar o plano diretor ou conceder descontos para valores em atraso?
Esse problema, eu acho que começou em 2017, teve um aumento exorbitante, foi impetrado a ação na justiça, teve ganho de algumas pessoas, mas administrativamente parece que não mudou muita coisa, né? Apesar da decisão judicial ser favorável às pessoas que conseguiram, mas vem se arrastando há anos. A gente, de fato, aqui em Gravatá tem um dos maiores IPTUs de Pernambuco, chegando o relato de pessoas que têm residência em Recife, inclusive em Boa Viagem, tem residência aqui. O tamanho proporcional diz que paga muito mais caro aqui do que imóveis que tem caro em Boa Viagem, e a gente precisa, de fato, trazer esse desafogo para essa pessoa que tem a sua moradia aqui, que tem o seu comércio aqui. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode enviar, sim, um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Se caso não seja aprovado, a gente traz uma alíquota congelada durante algum período, trazer um refis, né? Um refinanciamento para essas pessoas que estão em atraso. Porque quando o imposto ele é tido como injusto, ele é tido como imoral a cobrança, as pessoas às vezes optam não querer pagar, porque acha que é devidamente não pagar, é melhor não pagar do que alimentar um sistema que não vê o retorno do seu imposto. Então, as pessoas quando pagam um imposto justo, ela tem o prazer de pagar, de deixar suas contas em dias. E aquelas pessoas de baixa renda, a gente precisa assim fazer um recadastramento, trazer não somente um imposto que traga condição da pessoa pagar, que seja um remapeamento da área construída, não simplesmente passar um drone em cima da residência e achar que tem ali tantos metros quadrados, como é feito nos dias de hoje, de uma forma genérica, sem avaliar critérios específicos, né? E a gente tem relato de pessoas que teve aumento de IPTU em quase 400% desse ano 2023 para o ano 2024. Então, é um problema crônico dessa gestão. Essa gestão, ela não alivia na questão do imposto, certo? Ela usa como slogan o cuidar das pessoas, mas me parece que o cuidar das pessoas é visando o imposto para arrecadação maior. Então a gente precisa trazer esse imposto, um imposto justo para que a população de Gravatá tenha. Inclusive, isso traz outro problema, é a questão não somente da inadimplência e de não registro do imóvel. Sabe que o imóvel é tão caro manter ele aqui através do IPTU, as pessoas preferem não ter o habite-se, não fazer os trâmites legais para ter ele na ilegalidade. Então a gente precisa trazer essas pessoas para que ela pague o imposto justo. A arrecadação acaba aumentando, porque essa gestão ela esquece de analisar aquela curva de life, né? Quanto maior a arrecadação, né? Quanto maior o imposto, mais diminui a arrecadação. Então a gente precisa trazer um imposto justo, que as pessoas tenham a necessidade de pagar, porque é o bem dela que ela quer manter sempre em ativo ali, e trazer a satisfação do retorno através desses impostos em prestação de serviços. E a gente não vê essa contrapartida do município em prestação de serviços de qualidade. A gente vê problema de acessibilidade, a gente vê a cidade crescendo, e a gente poderia ver esse dinheiro do imposto, que é através de um engenheiro de tráfego, vendo viabilidade, e isso a gente não vê, esse imposto sendo colocado. E mais de 40%, no máximo, melhor dizendo, mais de 60% do município de Gravatá não tem saneamento básico nem tem calçamento. Então, o imposto recolhido, o excesso desse imposto acaba prejudicando também o investimento, porque esse dinheiro que é recolhido, sempre, eu volto a dizer, é para manter essa classe política no poder. E a gente precisa desconstruir essa ideia e que a sociedade tem alternativa, e a gente tem essa alternativa com o nosso nome à disposição da sociedade. Obrigado. Vou sortear aqui agora o próximo tema, que será a penúltima pergunta. E eu vou beber água. A penúltima pergunta é sobre habitação. A questão habitacional é um tema que afeta muitas famílias em Gravatá, especialmente aquelas de baixa renda, que ainda não têm acesso às moradias dignas. Sabemos que tem um déficit habitacional e é uma realidade do município, e que muitas famílias vivem em condições precárias. Diante disso, eu gostaria de saber quais são as suas propostas para enfrentar essa questão.
como pretende garantir que esses projetos habitacionais alcancem as famílias que mais precisam? A gente tem aqui em Gravatá alguns poções, eu vou usar esse termo, de comunidade com pessoas vivendo em situações lamentáveis, né? Sem saneamento, sem água encanada, aqui na área urbana, sem água encanada, sem um comprovante de residência, sem energia elétrica que pague uma taxa, mas ela ali vive de gambiarra. Eu estou falando propriamente dito de uma comunidade conhecida como Rua da Linha, certo? A gente precisa ter uma visão diferenciada para essa comunidade. Muitas pessoas que trabalham ali são pessoas decentes, são pessoas que querem ir trabalhar de manhã e às vezes voltar à noite só para ganhar o seu dinheiro e ter um lugar digno, mas ali não oferece as mínimas condições de a pessoa viver com dignidade. E a gente pode sim trazer essa questão de empreendimento, e um dos nossos, está no nosso plano de governo, é fazer com que, eu botei o trecho, reativação da linha férrea. Mas a minha intenção não é propagar somente a reativação da linha férrea. O objetivo principal é retirar aquela comunidade da Rua da Linha e a comunidade depois da Manibu, aquela comunidade, de tirar daquela situação periclitante que elas vivem, sem as mínimas condições de sobrevivência. Elas sobrevivem, mas sabe lá Deus como. Muitas das pessoas, barraco de madeira. Então a gente pode sim buscar parcerias, não somente com o governo federal, mas parceria público-privada, de ver como a gente trazer o mercado público, o mercado privado com casas de baixas rendas para as pessoas que tenham uma economia, que trabalhe com carteira formalizada, de ter um imóvel, e as pessoas que não têm essas condições ter uma moradia digna em outro local. Aí a gente precisa ver o plano diretor. A gente sabe que tem a Secretaria das Cidades, que precisa ser atuante nisso. O Ministério da Cidade, em Brasília, existe recurso destinado para a construção de casas populares, né? A exemplo que foi feito aqui, um período conseguiu construir, eu acho que 190 casas, 194, mas tem as outras etapas. A gente pode destinar recursos para isso, e a gente precisa tirar essas pessoas dessa situação de miséria, e muitas delas viram situações de miséria. E o que é que, em paralelo a essas situações, acontece? A questão da violência. Acaba tendo dificuldade da polícia em transitar naquela comunidade, não chega uma viatura, muitas das vezes a gente só consegue adentrar naquela comunidade a pé, expondo a própria população que mora ali a um confronto entre a marginalidade e a polícia. Mas se o poder público municipal tiver um olhar diferenciado, tirar aquela comunidade dali, que eu falo especificamente em Manibu e Rua da Linha, botar num lugar decente e digno para que ela tenha a sua casa e saia do trabalho, vá repousar no seu lar, que tenha um mínimo de conforto, mas que tenha dignidade, a gente sim pode trazer parcerias e buscar, através dos órgãos competentes, tanto estadual como federal, recursos para construir. Gravatá precisa olhar para essas comunidades, e esse é um reflexo, essas comunidades que às vezes as pessoas vivem num barraco, não porque ela não quer, ela quer ter uma casa digna, mas ela não tem condições, e a visão do poder municipal é ter um olhar diferenciado, ter empatia com essas pessoas, fazer um cadastramento sério, porque também não adianta ir deixar lá, sai, dá uma casa e aquela comunidade é ocupada por outras pessoas. Precisa ter um respeito também com isso, né? Fazer um cadastramento decente, para que aquela comunidade ali seja um espaço para uma área verde, para uma área que as pessoas vivam ali, que aquele lugar é muito bonito, perto da UDIP ali, tem atrativos ali, inclusive estão criando um empreendimento ali, vai ser de uma melhor visibilidade para aquela comunidade na questão de uma área verde para acessar uma academia da cidade naquele local, trazer dignidade e colocar, através do plano diretor, umas comunidades específicas com construção de casas populares através do poder público municipal, estadual e federal, para a gente construir dignidade para essas pessoas. Perfeito. Eu vou sortear aqui a última pergunta e o último tema.
Lembrando que ao final da sua resposta será concedido o tempo de 10 minutos para as considerações finais também. O último tema é transparência. Sabemos que a transparência é um princípio fundamental da administração pública, especialmente para garantir a confiança da população nas ações da Prefeitura. Em Gravatá, a população tem expressado preocupações quanto à transparência nos processos de licitação, contratações e execução de obras públicas. Diante disso, gostaríamos de saber, caso seja eleito, quais mecanismos concretos você pretende adotar para aumentar a transparência e permitir que os cidadãos acompanhem de perto o uso de recursos públicos? E como pretende combater práticas que podem levar à corrupção no âmbito municipal? Eu já falei aqui em outras linhas que a diminuição de burocracia já é um instrumento para combater essa prática de corrupção, né? Essa dificuldade, aí vai aparecer os espertalhões, né? Que vai plantar a facilidade, e isso acaba caminhando para um princípio de corrupção. E essa questão da transparência, a gente nesse movimento que a gente vem, um movimento autêntico de cidadãos indignados, que não aceita mais esse tipo de política, e a gente fez um acompanhamento das contas públicas com grande dificuldade dessa gestão atual. O artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade, é inerente à administração pública, e a gente sabe que aqui, inclusive, houve recomendação do Tribunal de Contas do Estado para que fosse alimentado com agilidade algumas questões que a gente estava tentando acompanhar, e às vezes a gestão, eu acho que de forma proposital, não sei, não alimenta o portal da transparência. Mas no portal da transparência a gente tem, inclusive, a gente vê os blogs hoje, que não fazia antigamente, consultar o portal da transparência, trazer alguns dados. A gente tem essa ferramenta para fiscalizar e cobrar como cidadão, e para que as pessoas saibam como se processa a política aqui em Gravatá. E a exemplo, eu posso até trazer aqui um recorte bem interessante, que o candidato a vice-prefeito na chapa de Joselito Gomes, que é João Paulo de Lemos, a gente conseguiu puxar no portal da transparência, foi mantido o afastamento dele para ele concorrer às eleições no dia 3 de junho deste ano, que é o prazo normal. Mas no mesmo dia, está no portal da transparência, ele nomeou o pai dele. Ou seja, me parece que eles pensam que a gente não sabe que essa prática, aqui está o nome do pai dele, José Joaquim de Lemos. Então, essa prática da velha política de achar que a gestão pública é a extensão da família, eu saio, mas eu boto o meu parente. A gente está fiscalizando isso, a população de bem está fiscalizando isso, a população não aceita essa prática mais dessa velha política. Isso é a pior parte da política, é quando as pessoas se apropriam e acham que aquela função que ela está exercendo, uma função pública, é dela. Não, ela tem que entender que é de pessoas técnicas. A gente não sabe sequer, às vezes, alguns secretários têm o nível técnico básico para exercer aquela função. Exemplo disso, a esposa do prefeito, que exerce a função de secretária de obras na cidade. É lamentável ver uma pessoa que não tem a especificação técnica para exercer uma pasta tão importante no município, que vai trazer desenvolvimento. E aí a gente acompanha isso como? Através do portal de transparência, gente. Então a gente incentiva a população a continuar fiscalizando. Isso que a gente faz, outras pessoas começaram a fazer também. Então é justamente isso. A gente precisa libertar Gravatá dessa velha prática política, a população não aceitar mais essa prática política através dos órgãos de fiscalização, e não compactuar com o erro, de não compactuar com essa prática errada, que é o apadrinhamento político. Gravatá tem hoje 520 cargos comissionados, muitas das vezes pessoas não técnicas exercendo as funções, porque é o amigo do amigo que é amigo do rei.
Então a gente não aceita mais isso. Em contrapartida, as pessoas sofrem num posto de saúde, as pessoas sofrem porque os seus filhos não têm uma educação de qualidade. Então a gente precisa trazer à tona que a gente vai continuar fiscalizando independente do resultado da eleição, porque quem está falando aqui não é um cara que quer unicamente, exclusivamente querer ser político. Eu quero a minha cidade funcionando dentro dos princípios legais, e para isso eu tenho as ferramentas. Nós vamos incentivar, inclusive pensamos em criar uma escola para que as pessoas aprendam a fiscalizar o poder público municipal, a acessar o portal da transparência, ao portal do Tome Conta, de fazer uma representação de alguma coisa que ele entende como errado ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Contas. Então a gente vai começar a pensar nessa possibilidade de formar cidadão para fiscalizar, porque uma empresa, quando ela é bem sucedida, é quando ela é bem fiscalizada, quando ela tem um gerente, o encarregado, todo mundo fiscaliza. Então a chance dela dar certo é bem maior. A gente não quer se apropriar de nada de ninguém, a gente quer botar pessoas técnicas, e essas pessoas técnicas têm a capacidade de mudar a realidade da cidade de Gravatá. Candidato, mais uma vez eu agradeço pela sua disponibilidade, pela sensatez nas suas palavras, e em nome da OAB Gravatá ratificamos o compromisso com as instituições democráticas. Para finalizar, candidato, a sua sabatina, fique à vontade para os 10 minutos finais. Eu quero me comunicar agora com você que está em casa, que você tem a obrigação, porque é obrigado o voto, né? Por isso que eu disse a obrigação, você é obrigado a votar. Se não votar, vai pagar uma multa. A gente precisa se comunicar com você para você analisar as nossas propostas. Ver que a fala que eu trago, às vezes uma fala carregada de sentimento, um sentimento de mudança que essa cidade precisa, é uma fala de um cidadão comum. Como eu disse no início, eu não sou político, eu não estou entrando na eleição querendo ser político, eu quero com a sede de mudança, de trazer uma escola de qualidade para você que está acompanhando o dia a dia do seu filho. A exemplo disso, Gravatá tem regredido na educação, tem sido cada dia pior, porque saiu de 4,9 para 4,5 no ensino fundamental nos anos finais. Então, quando a pessoa vai para o ensino médio, a educação está regredindo. A gente vê que o Tribunal de Contas trouxe uma matemática pela quantidade de alunos, e a quantidade que é gasto na educação, em 2023, um aluno custa para um município quase R$700, R$670. Então, não é problema de dinheiro, é problema de gestor. A gente vê que grande parte do secretário está saindo para ser candidato a vereador ou outra função. Ele estava mais preocupado com a carreira política do que exercer bem uma função que ele foi delegado para isso. Então, a gente vai na contramão de tudo isso. A gente quer o enxugamento da máquina pública, botar pessoas capacitadas lá. A gente quer que você tenha uma escola de qualidade, trazendo para você outros modelos educacionais. A exemplo, os nossos pais têm orgulho de botar a gente numa escola pública, porque às vezes era melhor do que uma escola privada. A gente precisa resgatar isso, a gente precisa dar outros modelos de educação. A exemplo, o voucher escolar, pegar os melhores alunos da rede municipal, chegar para a família, se toma aqui um cheque, matricule seu filho numa escola privada, e isso faz uma parceria com o Ministério Público. Pode chamar a OAB também para a gente fazer esse escopo de como botar isso em operacionalidade. Então, a gente precisa trazer outros modelos educacionais, a gente precisa transformar aquele colégio do Caíco num colégio cívico-militar, vai servir de uma referência para aquela comunidade ali que tem um índice de violência alto. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que se opor às mudanças que essa gestão fez. A exemplo, ônibus que tinha validade de uso de 10 anos passou para 15 anos. Então, o ônibus ele vai permitir um ônibus mais velho carregar seu filho, às vezes para um sítio, podendo a chance de acidente ser maior. É esse cidadão que quer entrar e fazer essa mudança, tirar tudo isso, essa balbúrdia que está em Gravatá, não é por acaso, é tudo premeditado. Eles têm o poder na mão, eles não querem fazer essa mudança, eles querem sim se perpetuar no poder, querem manter as famílias dele lá e mantendo a sociedade com o mínimo. A gente não quer o mínimo, a gente quer o máximo de dignidade, máximo de transparência, para que a gente tenha vida melhor. Nossos filhos, eles
estudem aqui na cidade, na rede municipal, eles consigam acessar o mercado de trabalho. Precisamos abrir o mercado de trabalho aqui, trazer indústria. Como é que a indústria vai vir para cá? Diminuindo aquela carga tributária que a gente falou, diminuindo o ISS, diminuindo o IPTU, porque a indústria só quer se instalar aonde ela tem isenção e os impostos são mais baixos. Então, se hoje implantar uma indústria aqui, ela não vai ter uma mão de obra qualificada, porque o resultado disso é as escolas que têm os índices de desenvolvimento da educação básica. O professor desestimulado, que não tem estímulo para estar em sala de aula, 2 anos sem aumento, não existe nenhuma lei que obrigue o gestor municipal, o prefeito, que faça o repasse do Fundo de Desenvolvimento da Educação para os professores, mas vai levando a contragota, empurrando com a barriga, ignorando essa categoria. A gente vê a Guarda Municipal sendo subutilizada, profissionais de qualidade que tem ali, podia estar enfrentando a violência, podia estar fazendo monitoramento das ruas através das câmeras, mas não, a Guarda Municipal hoje, ela só faz uma atuação, a guarda de prédios públicos e atuação de trânsito, que é recolhe para o município, mas temos agentes de trânsito ali e guardas de patrimônio capacitados para atuar no enfrentamento à violência. Inclusive, o município de Gravatá tem 40 pistolas doadas pela Senasp guardadas no cofre, porque sequer o município pagou o treinamento na Polícia Federal para esses guardas municipais usarem o armamento, que eles estão no enfrentamento à violência. Então, ele não tem respeito com o guarda municipal que está no enfrentamento direto e não dá a ferramenta adequada para enfrentar o bandido marginal. Mas aqueles que andam com sua arma é porque, por conta própria, pagou o seu curso com o próprio dinheiro. A gente precisa trazer para esse guarda municipal a questão da paridade quando vai para a aposentadoria. Hoje ele tem um decréscimo no salário, a gente precisa trazer dignidade. Na hora que a pessoa mais precisa, na hora que ele precisa se aposentar, ele tem um decréscimo no salário abrupto. Então a gente precisa trazer dignidade para essas categorias. É pensando nisso que eu me motivo a querer ser prefeito dessa cidade, porque recurso tem. Gravatá recolheu, eu repito dizer, 308 milhões em 2023, gastou 321, um déficit de 12 milhões, pegou um empréstimo de 60, então o rombo foi de 72 milhões. Não existe responsabilidade fiscal para essa gestão. Pelo contrário, trago outra temática aqui, enquanto estou no meu tempo, que é a questão da previdência do município, a previdência de Gravatá. Existe um rombo de 504 milhões de reais, meio bilhão, e o Tribunal de Contas fez um cálculo que até 2028, se não houver um repasse complementar na diminuição, no desconto do salário, inclusive dos aposentados, Gravatá em 2028 vai colapsar e vai ser necessário tirar 44% do salário. Imagine você que está aposentado, na hora de receber o seu salário, deixar para o município que não fez o repasse adequado, não contratou funcionário público, e o funcionário público ele também alimenta essa previdência, os novos funcionários públicos. Então a gente precisa de pessoas técnicas, porque o sistema previdenciário de Gravatá municipal vai colapsar e até 2030, se não fizer nada, isso não sou eu que estou dizendo, é o relatório do Tribunal de Contas que está aqui nas minhas mãos, eu posso mostrar aqui para vocês, certo? Está aqui, tem um papel, eu posso botar nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram, rodolfosilva.30, que a gente traz à tona, que a gente pesquisa, porque as pessoas que estão aposentadas precisam de dignidade. Essa gestão não tem responsabilidade nenhuma com a questão administrativa, nem a questão fiscal. É mais gastos, e a gente fica nesse fogo cruzado, sem uma qualidade na educação, como eu já falei, sem a saúde com qualidade, sem uma segurança de qualidade, e hoje os gravataenses vivem presos dentro das suas próprias casas, porque não tem o mínimo para viver com dignidade e ter a sensação de segurança. É por isso que eu quero ser o seu representante. Eu sozinho não posso mudar a sociedade. Como diz Dom Helder Câmara, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho, mas um sonho, quando ele é sonhado pela coletividade, ele se torna realidade. Eu quero fazer você acreditar no futuro, mas o futuro não está na mão do político, ele não está para realizar teu futuro, porque eles estão com o poder na mão, eles não estão realizando nenhum presente. Então a gente precisa de pessoas com vontade
política de fazer sem ser político, mas a gente acredita que a mudança de uma sociedade vem pela conscientização política e escolhendo bem. Analise quem é Rodolfo Silva, analise quem é meu vice, o delegado Sérgio Moreira, veja quem são essas pessoas, analise os outros também, para ver se eles têm a capacidade de representar você nos próximos 4 anos. Você vai dar um cheque em branco para essas pessoas dizer como vai gastar o teu dinheiro, que é teu dinheiro, é teu imposto, que a prefeitura não gera dinheiro nenhum não. Ele recolhe seu e não está retornando para você com qualidade de prestação de serviço. É por isso, é esse cidadão que está aqui, cidadão simples, pai de 4 filhas, que enfrenta a violência quando empunha um fuzil e entra numa viatura, porque acredita que a gente fazendo a nossa parte, a gente pode mudar a sociedade, que arrisca a própria vida, doutor. Às vezes a gente sai e se despede da nossa família e não sabe se volta para ver os nossos filhos, mas a gente vê esses políticos fazendo afargo com dinheiro público, não tem responsabilidade nenhuma, mas querem bancar um de administrador, que a cidade está crescendo. Os números mostram que não. A gente precisa ter a consciência de avaliar. Aqui, a cidade pertence às pessoas de bem e nós não vamos ficar reféns dessa velha política. Chegou a hora de libertar e Gravatar. Acredito que você, ao avaliar nossa proposta, podemos mudar. E Rodolfo Silva, número 30, no dia 6 de outubro. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Que traga dias melhores para a nossa sociedade gravataense. Obrigado, doutor.